Hoje eu vou convidar o Dr. Rodrigo Fernandes, meu convidado especial. Nós vamos falar sobre cirurgia para endometriose, quando ela é necessária. Então, um tema muito importante, é campeão de dúvidas, né, por aqui. Será que o meu caso é cirúrgico? Será que não? Lógico que cada caso é um caso e, assim, tem que ser analisado individualmente para ter uma resposta final, mas por aqui vocês vão conseguir ter grandes aí orientações a partir do Dr. Fernando para saber se o seu caso é ou não é cirúrgico ou ainda há uma alternativa e quais as formas, né, quais são os métodos de cirurgia que a portadora de endometriose hoje tem na atualidade, tá certo? Bom, meu nome é Michele Jota, sou nutricionista e eu ajudo mulheres com endometriose e adenomiose a se livrarem das dores. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bem, Michele? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, e por aí, tudo tranquilos? Tudo certo, só na rotina de consultório, hospital e aí assim vai. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ah, é ótimo estar aqui com você, né? Eu sempre gosto de trazer aqui profissionais que eu confio e tudo, ainda mais para um tema tão delicado, né? A cirurgia. E eu gosto muito da sua forma de pensar, de conduzir. É um profissional que eu realmente trago aqui porque eu confio, de olhos fechados, né? Sempre falo. Então, isso é muito importante para tocar nesse assunto, desse tema tão delicado, né? Que a gente sabe ali que pode levar uma mulher tanto à glória quanto, infelizmente, a um final infeliz, né? Um final triste, a gente vai discutir mais sobre isso. Doutor, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresente para as mulheres aqui, fale um pouquinho de você. Perfeito, pessoal. Meu nome é Rodrigo Fernandes, eu sou ginecologista de formação e já tem um tempo aí que eu trabalho só com a parte de ginecologia e não mais obstetrícia. E em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos, depois eu fiz a residência de gineco na Santa Casa. E aí eu fui para fora do país, fiquei uns 2 anos lá na França com um grande cirurgião e que hoje até está em Dubai. E lá eu aprimorei a minha parte de cirurgia minimamente invasiva em ginecologia, que é só isso que eu faço hoje. E grande parte das cirurgias que a gente lida são as cirurgias de endometriose, né? Então, é muito importante porque essa parte da cirurgia minimamente invasiva, ela veio substituir a cirurgia aberta, porque a gente consegue enxergar melhor, consegue retirar mais focos quando necessários, e com isso a gente tem melhores resultados, não só para a questão de dor, mas também para a questão de fertilidade. Perfeito. Perfeito, doutor, que bom. Fico muito feliz de saber. Estava lendo aqui no finalzinho, quando você falou, uma aluna, né, falando que tinha engravidado, fiquei muito feliz por ela. Parabéns, Pri, aproveitando. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre os tipos de tratamento, né? A mulher descobre que tem endometriose e quais são as opções de tratamento dela, até assim, a gente ir chegando na cirurgia, nos métodos de cirurgia. Tá. Primeiro, é importante lembrar, é importante ressaltar para as mulheres que endometriose não se baseia somente em hormônios e cirurgia, tá? Isso aí, endometriose faz um tempo já que a gente levanta essa bandeira de que o tratamento ele é multidisciplinar. Então, a gente inclui aí nutricionista, né? A gente inclui fisioterapeuta, acupunturista, que mais? A gente inclui osteopata quando precisa, Uhum. que mais? Psicólogo, Especialista em terapia, né? fertilidade, psicólogo. Então, assim, é claro que o ideal que quem faça essa coordenação seja o ginecologista, porque ele sabe eventualmente que não são todas as pacientes que vão precisar de todos os profissionais, tá? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, o que a gente gosta de enfatizar, então, assim, é primeiro essa mudança de comportamento, tá? Que não só lidam com esses profissionais. Então, assim, o que é importante? A mulher saber que uma dieta anti-inflamatória, tá? Uma alimentação anti-inflamatória, quando a gente fala dieta anti-inflamatória, a pessoa já pensa, eu vou ter que fazer uma dieta, tal, não sei o quê. Não, é uma alimentação anti-inflamatória. O que mais? Exercícios físicos, tá? Muito importante. Uma higiene do sono, e o que a gente chama de higiene do sono é lembrar ou tentar identificar de que existem vários fatores que às vezes são comuns no nosso dia a dia, que atrapalham muito o sono. Não é só chegar à noite e falar, eu vou
vou desligar a luz, vou desligar a TV e vou dormir. Pronto. Não. Tem várias coisas ao longo do dia que podem influenciar muito essa questão do sono. Então, isso que a gente costuma falar. É uma mudança de vida, tá? Onde alimentação, exercícios físicos, total, está tudo interligado. E aí, quando a gente fala de tratamento de endometriose, a gente tem que primeiro saber qual a intensidade de dor, como estão os implantes das mulheres, né, os implantes de endometriose, eu estou falando, e quais os objetivos de vida. Tá? Porque assim, se eu tiver uma mulher com pouca dor, que tenha poucos implantes, eu vou falar para ela que não é necessário a gente partir para uma cirurgia. Tá? Até porque muitas dessas pacientes vão continuar com o mesmo tipo de implante, a mesma quantidade, a mesma intensidade, ao longo da vida inteira. Tá? A gente até imagina que hoje tem algumas das novas teorias que dizem, olha, tem alguns implantes que eles vão acabar crescendo, que eles vão crescer independente do estilo de vida da mulher, porque eles se autoalimentam de estrogênio, que é o hormônio que o ovário produz, e tem alguns implantes que a gente começa a entender que eles sofrem muita influência como é que eu posso dizer, dos hábitos das Do mulheres. ambiente, Tá? né? Então, assim, do ambiente, exatamente. E aí a gente inclui no ambiente a alimentação, o sono, a falta de exercícios físicos, a própria poluição. Tá? Então, isso aí são todos fatores que a gente imagina que, se retirados, pode ser que alguns desses implantes fiquem, estabilizem ou até possam até diminuir um pouquinho. Mas, então, esse é um tipo de paciente que a gente não indicaria cirurgia. Tá? Não tem o porquê. E até mesmo assim, alguns falam, doutor, eu quero engravidar, será que eu preciso retirar esses implantes ou não? Normalmente não. Tá? Normalmente pouca coisa causando incômodo. A nossa ideia é que a paciente parta aí para uma tentativa de gestação espontânea, que às vezes engravida, né? A grande maioria das vezes até engravida, com uma idade boa, reserva boa, ou eventualmente, se ela não tiver uma idade boa, uma reserva também boa, ela acaba sendo encaminhada para um especialista em reprodução humana. Né? Agora, aí a gente chega no ponto onde, não sei se você quer comentar alguma coisa, Michele, senão eu vou falar até as 9 horas da noite. Não, doutor, porque aproveitando que surgiu uma pergunta no contexto, tem uma Sim, pessoa perguntando como saber o tá. tipo de implante de É, endometriose do foco. eu já te respondo já. Não tem como saber. Até porque isso é uma coisa super nova, tá? É uma hipótese super nova, tá? Inclusive, num dos artigos que a gente acabou de publicar, tá? É um artigo com uma equipe internacional, então são hipóteses, né? Então, é o que a gente fala. Endometriose, ela é uma doença que ela é cheia de teorias, né? Cheia, Uhum. talvez seja isso, talvez seja aquilo. Então, uma doença que é cheia de teorias é porque nenhuma das teorias consegue explicar muito bem como a doença surge e como a doença se propaga, entendeu? Mas o que a gente sabe, né, é que há uma chance, e caso você tenha uma regressão, uma estabilização, a gente já sabe que esse implante sofre influência do ambiente. E se não acontecer nada, quer dizer que já está ligado a uma questão mais profunda, hormonal. Então, assim, pelo sim, pelo não, vocês têm que mudar. Às vezes, né, doutor, a gente vê Sim. muito pessoal, mas será que vai dar certo? Ah, E às vezes fica muito pautado no medo e não toma uma atitude, porque só quer tomar uma atitude se for para ter certeza da melhora. Mas a gente, se tratando de endometriose, a certeza em saúde ela é muito abstrata. O que se sabe é que existe uma possibilidade. E o não a gente já está tendo. Então nós temos que buscar o sim. Né? Se existem mulheres aí que estão conseguindo se livrar, às vezes, da cirurgia, não tendo a necessidade, estão evoluindo bem com o tratamento clínico, né, com o tratamento mais natural, porque ela vai precisar, às vezes, fazer uma cirurgia realmente. Então, Uhum. isso é muito importante, essa avaliação e essa determinação por parte da paciente de realmente se entregar. Né, que, doutor, que às vezes é um tratamento mais difícil, porque exige da paciente que ela faça, não um remédio que de fato ela vai lá e tomar. E muitas vezes a gente cai na nossa motivação, a gente cai na nossa autossabotagem, a gente cai na questão da procrastinação. Então, existem outras forças emocionais que a gente tem que lutar contra para conseguir aderir.
Não é Sim, simplesmente. É igual emagrecimento, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas às vezes procrastinam, né? Se sabotam, tem a questão da motivação envolvida. Então, a mente, a forma de pensar, as ideias tem que pensar como um todo. E não ficar focada no resultado, mas focar no processo. E se existe esse caminho, eu vou tentar, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Se vai precisar, no final das contas, de cirurgia ou não, já não depende mais de você. Mas exato. depende do caminho que vai te levar a esse resultado, né, doutor? E foi legal você ter falado isso, porque o que a gente mais vê, às vezes, não é essa primeira alternativa. Às vezes é muito assim, olha, vamos fazer o tratamento hormonal, 6 meses, não deu certo, vamos partir para a cirurgia, e aí vamos tirar o útero, depois, se não deu certo, vamos tirar o Uhum, ovário. Né? Então a gente vê uhum, muito isso às vezes como Aninha. Você até vem com uma fala diferente, mais moderna, tudo, e pensando nessa questão. Porque até para o tratamento hormonal ter efeito, a gente precisa também melhorar tudo isso, né? Precisa melhorar a questão intestinal. A gente discutiu muito na sim. nossa live, né? Que nós fizemos o quanto o intestino influencia e tudo mais. Senão não vai responder bem. Seja até o pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, a recuperação, tudo isso aí está envolvido com o nosso ambiente. O nosso intestino aí tem tudo. Hoje em dia não tem nada que o intestino É, não com esteja certeza. envolvido. Sempre qualquer mudança que for fazer que seja muito brusca, muito abrupta, existe pouca adesão. E Uhum. isso é na alimentação, né? Você sabe muito bem. Por isso que eu sempre falo, olha, conversa com uma Nutri, porque se você fizer isso sozinha, a transição é muito drástica, você não vai conseguir segurar. E às vezes a Nutri, vocês conseguem fazer assim, um acompanhamento para essa transição. Então isso é super importante. E outra coisa também, estava falando isso para uma paciente que eu acabei de atender do Rio. Eu falei para ela, olha, se você... ela falou, doutora, mas fazer exercício físico me dói, eu já estou com essa dor, eu queria alguma coisa para tirar essa dor. Eu falei, olha, qualquer início de exercício vai doer bastante, tá? Então eu falei para ele, por isso que a gente acaba indicando exercícios de baixo impacto no começo, como natação, hidroginástica, até yoga um pouco mais leve, que a gente sabe que tem alguns exercícios da yoga que às vezes dão uma puxada. Então, a partir do Uhum. momento que você for evoluindo, se for sentindo menos dor, não só pela questão de alongamento, mas também endorfina, você pode passando a exercícios um pouco mais de alto impacto, que aí são esses que vão te segurar para o longo prazo. Então, é isso que a gente fala, não dá para fazer, querer... a gente vive muito imediatismo, né? Pegar o telefone, Sim. querer fazer uma pesquisa, entra no Google, você já tem a resposta, mas a vida não é assim. A gente tem que ir bem devagarinho, porque o corpo tem que aprender a se adaptar. Então, são essas Sim. duas coisas que são importantes, né? Se autoconhecer, né? E essa Exato. questão, eu sempre falo, porque às vezes as pessoas vêm muito frustradas, né? Assim, por eu ser nutricionista e tal, e falam, olha, eu já tentei, já mudei minha alimentação, já cortei isso, já cortei aquilo, mas eu vejo que as pessoas, o problema não é só a alimentação. Se você me perguntar, a alimentação vai resolver minhas dores? Vou te falar que não, porque não Uhum. é só isso. É todo esse conjunto que o doutor já colocou, a questão do sono, de sair do sedentarismo, mas muito das emoções. A pessoa parar de se enxergar como uma pessoa doente, começar a buscar dentro dela saúde para se manifestar em saúde também, Sim, porque a gente adoece o próprio corpo, né? Uma mente doente, ela adoece o corpo. Então, essa mudança de ideias, eu sempre falo assim, olha, toma muito cuidado com os tipos de grupo que você participa, porque tem muito grupo que às vezes vira um terrorismo, que a pessoa entra em exato. pânico, você começa a ver tanta coisa ruim. Não que a gente tem que camuflar a realidade da endometriose, ela existe, mas existe um caminho de, poxa, você tem que sair dali. Você não pode se conformar em sentir dor e não ter qualidade de vida, né? E perder o emprego, casamento, ladeira abaixo e tudo mais. Preciso lutar contra isso e buscar alternativas. Isso inclui tratamentos diferentes, profissionais diferentes, porque nenhum profissional é igual. Né? Então, às vezes, alguém vai conseguir enxergar um ponto cego que outra pessoa não enxergou. Né? Então, a pessoa não É, pode desistir dela. Isso é muito importante. E mudar as ideias. Não adianta. Mudar a alimentação e não mudar as ideias vai continuar tendo um emocional que é tão inflamatório quanto glúten, exato, açúcar, lactose, o que for. Eu vejo exato. muito paciente, doutor, que às vezes assim não é tão à risca, sabe? Não, eu vejo assim, às vezes eu fico monitorando nos stories, né? Fico passando e fico vendo assim uma ou outra. Aí eu fico assim, ah, safada, olha lá, não sei o quê. Aí tô vendo
e a pessoa tá super bem, sabe? Já até conseguiu Sim, engravidar sim, também e não precisou entrar numa restrição de realmente encontrou o ponto de equilíbrio. E a pessoa tá feliz, a pessoa tá bem. E às vezes eu sim. vejo um lado que a pessoa uma CDF mesmo, uma nerd da dieta, fazendo tudo certinho, pesadinho, bonitinho, mas tá sofrendo com muita dor, porque às vezes continua estressada, continua com o emocional muito abalado. Então isso é muito importante. E aí, então, doutor, Eu falo pode exatamente o falar. que você falou. Eu falo exatamente o que você comentou sobre os grupos, né? Eu falei, é muito importante ter apoio. E você encontra Sim, muito apoio, às vezes, nesses grupos, mas cuidado para você não se tornar a doença. Porque eu sim, vejo, às vezes, muitos grupos que têm tem uma pegada um pouco, vamos dizer assim, perigosa. Assim, vai falar, eu sou endometriose e tal. Eu falo, gente, você é você. Endometriose é uma coisa que está te atrapalhando a vida. Né? Não se torne a doença. Eu acho exato. que esse tipo de bandeira é difícil a gente levantar, porque aí entra no parafuso que você falou. Você acaba vivendo e respirando a doença, e eu acho que não pode ser assim, não é por esse lado. Sim. Eu vou te falar que por mim, tem hora que eu esqueço que eu tenho endometriose. Tem hora que eu nem Aí, lembro, sabe? Às vezes as pessoas chegam na live e é importante eu sempre comentar, né? Mas eu esqueço. Porque já chegou num patamar que, assim, eu não sou a doença realmente. E esse é um lance, sabe? A pessoa sair daquela, ai, por que eu, o que aconteceu? Não. Busca outras alternativas, busca como viver bem. Endometriose é um detalhe e vida que segue. Vamos viver bem com isso. Vamos ter qualidade de vida, né? Vamos procurar sair dessa situação. Doutor, e aí você estava falando a questão, né, A gente parou que eu peguei e te interrompi em relação aos bloqueios. Acho que deu uma travadinha, vamos ver se ele se travou de vez. Olha aqui o comentário da Priscila enquanto eu vejo se o doutor Rodrigo travou mesmo. Ó, a Pri contando aqui, ó. Comecei a mudar meus hábitos no início do ano e realizar exercícios. Logo vieram os resultados, ganho de massa magra e agora tem meu positivo. Olha só, Pri, tô tão orgulhosa de você. A gente podia fazer uma live pra você me contar direitinho o seu resultado. Quero ouvir a história de vocês de sucesso aí. É importante para inspirar outras mulheres também a viverem bem com endometriose. Aí, doutor Rodrigo voltou. Eu esqueço, só lembro quando desce. Quando desce, né? Às vezes acontece, mas, gente, vocês vão chegar num patamar que não vão lembrar mais. Aí, voltou, doutor Rodrigo? Consegui, travei. Ah, não, eu tava falando que antes de eu te interromper, né? Eu tava perguntando dos implantes, aí você tava falando do tratamento, como é que era, depois essa questão de primeiro tentar mudar os hábitos, e aí? Isso, isso. E aí a gente cai numa coisa que é o tema da live, né? A questão de quando operar, tá? Mais uma vez, o que é recomendado? Que sempre que você vá fazer, acabei de descobrir a endometriose, até as próprias, vamos dizer assim, as entidades médicas, a gente sabe que a endometriose está muito na moda, e, querendo ou não, o pessoal pensa em endometriose e pensa em cirurgia. Então, assim, existe uma recomendação das entidades médicas de falar assim, é, tentem, às vezes, 6 meses de tratamento clínico. Tá? O que é o tratamento clínico? É não só a questão da mudança de qualidade de vida, mudança de comportamento de vida, mas também o bloqueio hormonal. Tá? Então, assim, como a gente disse, para esses casos iniciais, esses casos onde tem de média a baixa dor, esse tipo de tratamento ele é muito efetivo. Mas, quando a gente tem algumas pacientes que a gente sabe que já chegam com muitos implantes, implantes no ovário, implantes na bexiga, implante nos uterossacros, com uma dor característica, dor na relação sexual no quesito profundo, dor ao evacuar, com implante intestinal, a gente já sabe que aquele tipo de tratamento, o clínico, ele pode ter alguma pequena melhora, mas os implantes vão continuar ali, as dores podem continuar, pode até no começo mascarar um pouco, mas eu estou pensando que normalmente quando as mulheres já têm endometriose até do diagnóstico, dos sintomas até o diagnóstico, isso aí dura normalmente 8 anos até alguém ter alguma luz e lembrar. Então, a grande maioria dessas mulheres vai estar na fase dos 30, 33, 35. E, gente, essa é a fase onde a gente levanta o alerta para as mulheres.
35 anos, começa a cair a taxa de fertilidade. Tem que pensar de alguma forma ou captar óvulos ou tentar ou operar, né, para tirar todos esses focos e tentar engravidar. Então a gente sabe que esses casos, quando chegam muito avançados, a gente já sabe que tentar tapar o sol com a peneira não dá certo. Então é aí que a gente propõe a questão da cirurgia. E tem alguns pontos na questão da cirurgia que são importantes, principalmente dois. Cirurgia tira os focos, e isso aí me dá dois resultados importantes. Eu tiro toda a doença, ou seja, eu vou diminuir a dor, que a gente sabe que isso dá certo quando a cirurgia é bem indicada e quando a gente consegue tirar todos os focos, a dor baixa muito. E outra coisa é que restabelecendo a anatomia, né, porque a endometriose deixa a pelve uma bagunça, a gente restabelecendo a anatomia da pelve e a gente diminuindo a inflamação, né, por conta da retirada dos focos, isso favorece em 50% a 60% aumento da taxa de fertilidade. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que estão tentando 2, 3 anos e aí fazem a cirurgia, entre 3 a 8 meses depois estão engravidando espontaneamente. Então, é uma coisa muito interessante, tanto a questão da retirada da dor, quanto a questão da fertilidade. E aí, a gente sempre fala, a primeira cirurgia precisa ser a melhor cirurgia do mundo. Porque se eu for incompleto na primeira, se eu mesmo ou se o outro colega for indicar uma nova cirurgia, o que vai acontecer? Eu vou pegar a endometriose que sobrou, mais a fibrose da cicatrização da primeira cirurgia. Isso vai tornando a cirurgia cada vez mais difícil, com mais riscos e assim por diante. Agora, existem alguns pontos onde a cirurgia ela é quase que assim uma indicação obrigatória, independente da chance de Melhor assim, ou não. E mesmo independente da paciente não ter sintoma nenhum, tá? São aí endometrioses que estejam atacando os ureteres, tá? Que são os canais que levam o xixi do rim até a bexiga, e onde esses ureteres eles estão praticamente estrangulados e eles estão dilatados. O que vai acontecer com isso? A urina vai acumular até chegar no rim e o paciente pode perder o rim. Tá? Já entrei em cirurgias onde o rim já não funcionava mais, tivemos que retirar o rim. Então isso é uma coisa muito triste de acontecer, porque isso aí são anos e anos de endometriose sem perceber. E só vai causar dor esse tipo de endometriose. Claro, se a paciente não tiver dor pélvica, só vai causar dor a hora que o paciente tiver dilatação do rim. E aí é sinal de que já perdeu um pouco do tecido renal, né, do parênquima que a gente fala. Então, é uma parte muito triste. A outra questão, o outro ponto é também quando a própria endometriose está no intestino e tem um nódulo muito grande a ponto de quase fechar o intestino completamente. Nesses casos, a mulher para de ter a eliminação de gases e fezes, ela começa a distender o abdômen, dor insuportável, procura um pronto-socorro e a gente sabe que na grande maioria das vezes os pronto-socorros, o objetivo de uma cirurgia de emergência é retirar a paciente da emergência. Então, se o intestino está bloqueado, o que ele vai fazer? Vai fazer o que? Uma colostomia. Não é o objetivo da cirurgia de emergência retirar os focos de endometriose. Não imaginem isso. Tá? Então, o colega vai retirar a paciente da emergência. O que ele vai fazer? Ele vai derivar o intestino. Eu já peguei uma vez uma paciente onde um colega meu me chamou, preciso que você entre numa cirurgia comigo. Ele falou, a paciente foi exatamente esse caso. Com dor, foi para o pronto-socorro e aí o colega fez uma cirurgia aberta, né, daqui do tórax até a bexiga, uma incisão grande. Ele olhou para a situação ali e falou, não, isso aqui é câncer, né, porque é cheio de implante, parece câncer. E fez uma biópsia e fez uma colostomia, e era só endometriose. Então, depois a gente voltou para refazer o trajeto intestinal dessa paciente. Então, esses aí são duas situações muito, vamos dizer assim, impactantes, né? A gente já vê essas situações.
Doutor, Aí, e fala. antes de você continuar, e assim, por exemplo, se a paciente sentiu mal, ela sabe que tem endometriose, e aí Uhum, ela é melhor ela, assim, nesse tipo de situação, é melhor ela não fazer a cirurgia, às vezes se ela chegar aí para emergência, ou dar uma uhum, ligada para o médico, ver, porque assim, a gente sabe que muito na hora da emergência, às vezes se confunde com apendicite, né? Outras sim. crises e tal, e a endometriose. Então, uma mulher que tem endometriose, ela tem uma crise de dor, se for Uhum. indicado para ela fazer cirurgia na emergência, é uma alternativa, ela tem que ter cautela. Porque aí são situações realmente de emergência, né? Não tem, é difícil você preparar uma cirurgia que a gente chama de eletiva para acontecer de uma hora para outra, né? Então você imagina que essas cirurgias que a gente faz, que são cirurgias grandes, elas demandam muitos materiais descartáveis, por exemplo. Então, esses materiais descartáveis, para uma cirurgia de emergência, às vezes os planos de saúde não entendem isso. Imagina Uhum. que, às vezes, uma pinça que a gente utiliza, utiliza uma vez e joga fora, pode chegar a custar 5, 7, 8 mil reais. Só uma pinça. Imagina você ir para a emergência, tentar fazer tudo possível e depois cair a conta na, na conta da paciente, entendeu? É uma conta gigantesca e às vezes os convênios não cobrem. Não cobrem porque eles vão entender que aquilo ali não era, era uma cirurgia de emergência. Então, existe toda essa dificuldade, vamos dizer assim, burocrática que a gente vive em cirurgias no hospital. Então, por isso que é uma cirurgia de endometriose, ela tem que ser super bem planejada. E se a gente encontra algumas situações dessa, com urgência, né, com uma, a gente fala, o intestino prestes a obliterar, a fechar, a gente fala, olha, vamos correr com a programação dessa cirurgia, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que você pare no pronto-socorro, onde não vai ser feita uma cirurgia ótima, né? A cirurgia que vai ser feita vai ser uma cirurgia para retirar você daquela situação de emergência. E bem provavelmente, nesses casos, acaba sendo feita uma colostomia, entendeu? Entendi. Então, é difícil você programar uma cirurgia de grande porte para ter que fazer tudo o que tem que ser feito de uma hora para outra, né? Mas é isso aí. Entendi. Olha, tem outra situação que é muito importante que a gente fala. A endometriose ela causa muitos cistos quando acomete os ovários, né? Mas às vezes tem alguns aspectos de alguns cistos que eles são um pouco mais preocupantes, tá? E aí eu falo preocupantes que podem ser câncer, tá? Então, sempre que vocês forem avaliadas, tiver algum cisto e tal, não deixe de conversar com o seu médico para ele olhar aquele aspecto do cisto, ver se tem alguma coisa que chame a atenção, que possa relembrar algo maligno. Então, essa é outra situação que a gente tem que indicar a cirurgia de qualquer forma, tá? E aí tem outras situações que aí caem mais vamos dizer assim, numa avaliação do caso a caso, entendeu? Uhum. Uma Então, obstrução também, né, do é, intestino, se estiver é, ocorrendo ali. Doutor, assim, tem métodos diferentes de cirurgia ou a cirurgia para endometriose ela é uma só nos dias de hoje? tá. Existem técnicas diferentes? É, são duas formas de observar. A cirurgia de endometriose ela consiste na retirada dos focos, tá? Então, o que é importante as mulheres saberem? O que é mais importante fixar na cabeça delas? A cirurgia tem que ser ótima para a gente tirar todos os focos possíveis e ela pode ser feita de formas diferentes, tá? E a gente fala hoje, antigamente era feita uma cirurgia aberta, a antiga laparotomia, e hoje nós utilizamos a via minimamente invasiva. Nessa via minimamente invasiva, existem duas formas de serem realizadas. Uma delas é a laparoscopia, tá? Onde são feitas pequenas incisões. Nós utilizamos trocáteres, que são como se fossem passadores. Nós utilizamos pinças longas para podermos mexer dentro da pelve, né, dentro do abdômen. A evolução da laparoscopia é a cirurgia robótica, ou seja, são as incisões parecidas, são incisões pequenas, às vezes alguns locais diferentes, só que quem está lá do lado da paciente é o robô, principalmente, tá? É o robô que faz o manuseio das pinças, só que o cirurgião está na mesma sala, sentado num console, controlando o robô.
tá? Então, que é super importante, não é? Às vezes eu vejo as pacientes falar, minha cirurgia foi por robô. Não é que a sua cirurgia foi melhor ou foi pior, tá? Depende muito da expertise do cirurgião que está realizando, tá? Porque assim, eu já vi cirurgias robóticas horríveis, já vi cirurgias laparoscópicas horríveis, tudo depende de quem está fazendo a cirurgia. Não só da experiência do cirurgião, mas da destreza cirúrgica que a gente fala. Tá? Então, por isso que a gente sempre pede para as mulheres, quando procurarem, cuidado com o Instagram, cuidado com o Facebook, cuidado com todas essas coisas. Vejam, procurem não só as redes sociais, mas vejam dentro das redes sociais qual que é o background, qual que é a referência desse médico que você está procurando. Tá? Porque, como eu disse, não basta só dizer, minha cirurgia foi por vídeo, minha cirurgia foi por robô. Tem que saber como foi a tua cirurgia realmente, o que, que aconteceu lá dentro. E isso é super importante para saber suas chances de engravidarem e as suas chances de terem retirado o maior número de focos para que você tenha diminuição da dor. Tá? Isso é o mais importante do mundo. Entendi. Não, isso é muito importante mesmo, porque acabo pegando uma realidade Uhum. de mulheres que vão rodando, rodando e às vezes fazendo cirurgia de 2 em 2 meses, e acabou de fazer uma cirurgia e já fazer outra, e já fazer outra. Então, Sim. isso é muito frustrante, porque a mulher, ela deposita muito as fichas na cirurgia, né? Ela cria uma expectativa muito alta, como se realmente fosse a solução ali. E para algumas até pode ser que a cirurgia seja a solução, mas para outras não. E essas que não são, elas se frustram muito. Uhum. Pela falta de informação também a gente vê essa questão. Igual você falou, principalmente a experiência da pessoa vai saber qual a melhor forma de conduzir ali, principalmente para preservar a fertilidade, né, da mulher. E se falando em fertilidade, doutor, por exemplo, quando é acordado entre a paciente essa questão de preservação da trompa, do Uhum. ovário, ou sempre assim, não acordou nada, geralmente não é uma coisa conversada com a paciente, e o cirurgião, na hora que abriu lá, vê, já toma a decisão ou não. É sempre interessante conversar antes a respeito da possibilidade de perder, preservar. É. E assim, quando a gente está. Eu acho que dá para a gente separar em dois pontos: o ovário e a trompa. Primeiro da trompa, quando você estava comentando. A trompa, o que, que acontece? Quando a trompa está comprometida, ou seja, ela está engurgitada, ela está dilatada, ela não tem mais função. É muito difícil ela ter alguma função, até porque provavelmente ela está entupida. E o que, que acontece com essa trompa engurgitada, que a gente chama de hidrossalpinge? Essa hidrossalpinge, ela acumula dentro dela um líquido, e esse líquido, vamos dizer que a paciente, que a mulher engravidou pelo outro lado, pela outra tuba, pelo outro ovário. E está lá o embrião dentro do útero. Só que esse líquido que está contido nessa tuba, ele é tóxico. E esse líquido pode matar o embrião. Então, o que, que acontece? Vamos dizer que a paciente não engravidou e eu tinha uma hidrossalpinge, só que eu não consegui conversar a tempo com a paciente, então, como eu não conversei com ela, eu não tirei. E aí, ela acabou engravidando, tal, e o embrião acabou morrendo, acabou tendo um aborto. Aí ela vai, passa num especialista em reprodução. O especialista em reprodução, ele vai olhar para aquele exame, vai olhar para aquela tuba, ele vai falar, olha, enquanto você não tirar essa tuba, eu não vou transferir. Tá? Então é praticamente um consenso. Hoje, se você encontra uma tuba entupida, demasiada e tal, a gente tira, tá? Porque ela não tem mais função. Agora, existem jeitos de eu conseguir saber antecipadamente se ela está assim? Existe. Uma boa ressonância, um bom ultrassom e até uma histerossalpingografia pode me demonstrar se essa tuba está demasiada, tá? Ela está dilatada, ou se ela está entupida, tá? Então, existem formas da gente olhar antes de ir para a cirurgia. E aí a paciente já está sabendo mais ou menos, olha, é bem provável que a gente tenha que retirar a tuba porque ela está muito comprometida. Agora, tem, às vezes, algum outro exame falha no diagnóstico e a gente vai para a cirurgia sem saber disso e aí a gente acaba se deparando com uma tuba assim. Então, assim, como a gente já tem experiência nisso, eu sei que não só essa tuba pode ser prejudicial para uma gestação espontânea, mas como também se ela precisar de uma
uma técnica de reprodução assistida, ninguém vai querer transferir um embrião. Então, de praxe, a gente já acaba tirando. A outra questão é o ovário, né? Se eu tiver um